Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor. Quero nesse momento, com muita alegria, externar minha gratidão ao El Shaddai, o Deus do meu louvor, e também aproveitando a oportunidade, agradecer aos irmãos e amigos, né? Ao nosso amigo Edgar, aos amados companheiros, né? Cada participante cada comentarista do Leitura Diária, a você, prezado ouvinte, com a sua honrosa audiência, a você, amado irmão, por nos acompanhar, né? Que Deus continue abençoando a todos, em nome de Jesus. Pela graça de Deus, aqui estamos em mais um nosso, seu, né? No meu, no seu, no nosso, Leitura Diária. E desta feita, né? Já indo já para o desfecho final de mais um trimestre, né? Na lição de número 11, do dia 11 de setembro de 2021. Glória a Deus. O tema central desta lição é o reinado de Ezequias. O texto áureo da lição em apreço diz assim: No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que, depois dele, não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Glória a Deus. A verdade prática desta lição diz assim: Deus sempre ouve e guarda os sinceros de coração, que obedecem e procuram agradá-lo. Deus sempre ouve e guarda os sinceros de coração, que o obedecem e procuram agradá-lo. Esta é a verdade prática, né? No Leitura Diária, segunda-feira, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1, né? Na primeira carta, que diz a seguinte expressão: viver para obedecer e agradar a Deus deve ser o objetivo de vida de todo cristão. Glória a Deus. Na terça-feira, Mateus capítulo 28, versículo 20, esta promessa, né? O Senhor prometeu estar conosco todos os dias até o fim dos tempos. Quarta-feira, Salmo 9, verso 10. Quem conhece a Deus sabe que ele jamais abandona quem o busca. Glória a Deus. Quinta-feira, Isaías capítulo 26, versículo 3. Quem está com o pensamento firme em Deus é guardado por ele. Sexta-feira, 2 Samuel, segundo livro do profeta Samuel, capítulo 22, versículo 31. O Senhor é escudo para os que nele confiam. Glória a Deus. Sábado, né? Deste dia em apreço, desse belo dia, dia 11 de setembro de 2021, Isaías 41:10. Deus sustenta os seus filhos com a sua mão. Sem mais delongas, né? Quero ler o texto, a referente citação do texto em apreço, que diz para a gente a seguinte expressão: Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Glória a Deus. Que bom, meus queridos e amados irmãos, estarmos tratando de um assunto tão importante, né? De um assunto tão especial, quando nesse terceiro trimestre de 2021, já na lição de número 11, né? Que fala de um tema central, que é exatamente o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, né? E tem como subtema ali as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. E desta feita, na lição de número 11, vamos falar sobre o reinado de Ezequias, né? Só para sintetizar, os irmãos já ouviram, mas eu frisarei novamente.
O nosso tema sábado, capítulo Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10. Deus sustenta os seus filhos com a sua mão. Amém? Está nas mãos de Deus, está guardado. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Glória ao nome de Jesus. Bom, o tema já citado, né, Isaías, o reinado de Ezequias, né? O versículo que lemos é o tema de nosso comentário diário de sábado, que foi Isaías 41:10. Mas a lição de número 11 vai falar sobre o reinado de Ezequias. Glória a Deus, né? Diz aqui o texto no segundo livro dos Reis, né? Segundo livro dos Reis, diz aqui: tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Abi, filha de Zacarias. Versículo 3: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Glória a Deus, né? O primeiro versículo que eu fiz questão de ler no final diz aqui: e sucedeu que no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, em Judá. Glória a Deus. A importância, né, de desta citação aqui vai falar da vida deste reformista, deste homem que andou nos caminhos do Senhor. E a própria palavra de Deus faz questão de dizer, né, está aqui narrado no texto áureo, segundo o livro dos Reis, capítulo 18, versículo 5, que diz assim: que no Senhor, Deus de Israel, confiou de maneira que, depois dele, não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem os que foram antes dele, nem antes, nem depois. Ou seja, a confiança daquele rei no Senhor é para nós um exemplo de vida, né? É para nós um exemplo a ser seguido. Glória a Deus, né? Ele foi um rei reformista. Glória ao nome do Senhor, né? A Bíblia fala de várias reformas, né? Eu vou citar alguns por conta do tempo, né? Mas ele instaurou uma ampla renovação espiritual entre o povo de Deus, né? Ele reuniu os sacerdotes, os levitas, conforme segundo o livro das Crônicas, capítulo 29, versículo 4 a 11, né? Ele reuniu ali os levitas e sacerdotes e propôs uma nova aliança com Deus, uma reforma que ficou marcada na vida dos moradores de Israel, né? E a despeito de tudo isso, o que mais se destaca nas reformas, né, nas atitudes de Ezequiel é que ele se chegou ao Senhor e não se apartou de após ele e guardou os mandamentos que o Senhor o tinha dado a Moisés, conforme segundo o livro dos Reis, capítulo 16, versículo 5. E a partir desta reforma, a partir deste empreendimento espiritual, nós vamos encontrar o povo, né, buscando a Deus com sinceridade. Ele foi um rei reformista, né, e trabalhou de forma veemente através dessa reforma na purificação dos lugares sagrados, né? E sem falar que no tempo desta reforma se proporcionou a festa da Páscoa, né? Que já fazia muito tempo que não se via uma festa com aquele objetivo, não só entre as cidades de Judá, mas também as cidades também, algumas cidades do Reino do Norte, que vieram ali participar por conta dessa reforma, né?
ele tinha um coração quebrantado, e todo crente com coração quebrantado, ele é um reformista, né? É o que eu achei interessante esse texto, esse tema mesmo, essa citação, que está na lição, né? Ele era um reformista. Glória a Deus, né? E o que destacava-se ainda na vida deste homem, né? Nós observamos que a forma de confiar, né? Ele não estava confiando no homem. As ameaças dos assírios, né? Pasmaram Ezequias, e o medo, ele se espalhou por toda a nação de Judá, conforme o segundo livro dos Reis, capítulo 18, versículo 37, e ainda o segundo livro dos Reis, capítulo 19, versículo 1. Mas o que fez? O rei, ele foi consultar o homem de Deus, conforme Isaías 37, do 1 ao 7. E a palavra, né, dele foi de vitória para o povo de Deus. Quando a gente confia, né? Aqui nós aprendemos que a obediência a Deus, observe como é importante esse fato. Nós aprendemos a seguinte lição aqui, que a obediência a Deus, né, não é sinônimo de ausência de problemas. E, né, não é ausência de problemas e enfrentamentos. Entretanto, a mão protetora do Altíssimo nunca deixará o seu povo desamparado. Obedecer a Deus, né, não é sinônimo de ausência de problema, nem tampouco de enfrentamento. Mas é importante frisar, né, que, entretanto, em meio aos problemas, em meio aos enfrentamentos, a mão do Altíssimo, ela vai estar sobre nossa vida, né? A citação do sábado, capítulo Isaías 41:10, né? Deus sustenta os seus filhos com a sua mão. Foi o que aconteceu, né? Estendeu as mãos e operou aquele grande livramento ali na vida de Ezequias e na vida dos seus liderados, por ele ser uma pessoa que confiava em Deus e exortar o povo a confiar, né? Deus, ele poderia ter feito de várias formas, mas ele envia um só anjo, e aquele anjo destrói 185.000 para dar vitória aos seus servos que nele assim crê. Amém? O importante é a gente confiar, né? E a lição e a preço vai ressaltar que ele era um homem que confiava em Deus, né? E quando você confia em Deus, Deus, ele fala com você com palavras de conforto, né? Ele confortou o rei. Glória ao nome do Senhor. Porque o Senaqueribe, ele não só afrontou a Ezequias, né? Não só tentou amedrontar o rei como a nação, mas ele afrontou o próprio Deus. Aí nós temos aqui Isaías capítulo 37, versículos 6 e 7, né? E ainda capítulo 37, versículos 21 e 22. Aquele ímpio, aquele pagão rei havia afrontado e blasfemado do verdadeiro e único Deus. Observe que naquela mesma noite, sem que Ezequias usasse qualquer tipo de arma, né? O Senhor dos Exércitos lhe deu um livramento, pois ele enviou um anjo, e aquele anjo matou em uma só noite 185.000 sírios, né? 185.000 assírios, conforme segundo o livro dos Reis, capítulo 19, versículo 35. O fim de Senaqueribe não poderia ser mais trágico, né? Ele foi assassinado pelas mãos dos seus próprios filhos, conforme segundo o livro das Crônicas, capítulo 32, versículo 21. E para o crente e para o servo que confia no Senhor tem a vitória. Louvado seja o nome do Senhor, né? Então, meu querido e amado irmão, Deus sustenta os seus filhos com a sua mão. Não se preocupe, né? Nós não podemos nos esquecer que o fato de nós confiarmos em Deus, não estamos ausentes de ter provas, de ter luta, mas em meio a toda prova, em meio a toda luta, a mão de Deus vai estar sobre a nossa vida, nos guardando e nos livrando. Amém? Então, que Deus continue abençoando a tua vida. Eu quero concluir, né, esta lição desejando para você, amigo e amado professor, prezado professor, né,
uma boa aula, que Deus continue abençoando a tua vida, né? A vida de cada aluno, de cada colega, de cada companheiro. A você, meu amigo, que nos honra, né? Acompanhando esse programa pela internet. Deus abençoe. Obrigado por tua honrosa paciência. Por tua honrosa, aleluia, companhia, né? Participação. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus continue nos ajudando. E espero ver você em breve em um outro comentário do meu, do seu, do nosso leitura diária. Né? Uma boa aula no próximo domingo, no dia 12 de setembro de 2021. Que Deus abençoe a tua vida, prezado professor. E a vitória é nossa, né? Eu quero encerrar aqui lendo o versículo, né, do nosso leitura diária do sábado, que é Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a minha destra, né? Com a minha justiça. Que Deus abençoe tua vida. Um abraço do vosso irmão em Cristo, Jorge Araújo.